o porquê que essa paciente saiu daqui com a úlcera cicatrizada e agora voltou totalmente descompensada. Sejam todos bem-vindos ao canal Amor por Ferida. Hoje nós falaremos de um novo quadro, o quadro Case de Sucesso Método Comando. Nesse quadro, nós falaremos sobre os casos de sucesso que foram tratados com o método Comando. O método Comando foi um método criado por mim, que para facilitar, a aplicação de cada passo e que nada ficasse de fora. E dessa forma, nós obtivemos muito sucesso no tratamento de diversos pacientes com feridas. Hoje, a gente vai falar de um caso muito interessante. Era uma paciente idosa que ali em 2018 chegou para nós com uma lesão, uma úlcera em membro inferior, sendo que essa paciente tinha uma peculiaridade muito grande assim. Ela chegou um pouco com deficiência de higiene, Essa paciente cheirava urina, mesmo com acompanhamento de familiares, ela sempre chegava urinada, ela era extremamente agressiva, ela xingava a gente, brigava com a gente, até a gente criar um vínculo com aquela paciente e ela acreditar que nós poderíamos mudar a vida dela com o tratamento de ferida. Foi um grande desafio, mas nós iniciamos o cuidado, foi um dos primeiros casos que nós tratamos, e é interessante que a gente sempre teve o cuidado holístico, nós estávamos preocupados com essa paciente, o quanto de dor ela sentia. Ela era mal-humorada porque ela sentia dor. Então, toda vez que esse paciente... Agora, tu imagina o seguinte: se todo dia que eu chegar diante de você, eu sentir dor, como que eu vou chegar alegre, Não tem como chegar alegre. E essa paciente chegava sempre mal-humorada, xingando, brava. Ah, vai doer, vai me machucar, não sei o quê. A gente falava, não, calma, a gente vai cuidar da senhora. A senhora quer tomar um remédio, quer fazer uma medicação, alguma coisa. E iniciamos esse cuidado. Essa paciente sempre estava acompanhada do filho, do neto, e estava ali acompanhando. A gente foi instrumentalizando esse familiar para fazer os cuidados em casa, e nós fomos trabalhando, encaminhando esse paciente para o vascular, porque não existe você fazer um tratamento de uma úlcera em membro inferior sem você definir que essa causa não é arterial. É muito importante, porque no caso de uma úlcera venosa, existem 3 pilares que não podem deixar de ser visto, que é o cuidado com o paciente, o cuidado com a ferida e a compressão. Sendo que você não pode fazer uma compressão se você tem uma oclusão arterial ou uma úlcera mista. Então, para isso, nós precisamos encaminhar esses pacientes ou fazer exames, como o índice tornozelo-braquial, ou encaminhar esse paciente para o vascular. Nos sentimos mais seguros em encaminhar esse paciente para o vascular que tinha na nossa rede. E esse paciente fez realmente o diagnóstico de uma úlcera venosa. Essa paciente fez o preenchimento dessas veias deficientes com espuma guiada, e voltou para nós. E a gente seguiu tratando essa paciente, cuidando dela, ajustando a parte metabólica. Ela era uma paciente que tinha algumas comorbidades, e a gente sabe que as comorbidades interferem diretamente na cicatrização, ajuste de medicamentos, e a gente foi seguindo durante as consultas, conversando e entendendo um pouco mais desse contexto familiar. Na nossa visão, o filho era o cuidador principal, ele sempre estava presente, sempre levava essa paciente,
E nós fomos cuidando, e essa paciente passou a aparecer um pouco mais aciada, né? Ela já chegava de banho tomado, ela já aceitou usar fralda, então uma coisa muito importante, né? Essa paciente, ela chegava urinada porque ela tinha incontinência urinária, sendo que ela não aceitava que precisava utilizar uma fralda. Então, com o cuidado, com a nossa inserção, com conversa, explicando que ela precisava se cuidar, essa paciente foi mudando, né? Olha como que é importante você tratar o paciente com ferida, né? Você está preocupado com o social, a apresentação daquela paciente durante o tratamento, durante a realização de curativos. Essa paciente veio, começou a acompanhar conosco, ela não era desnutrida, né? Essa paciente, ela tinha comorbidades, ela tinha uma hipertensão, ela tinha um diabetes controlado e fomos fazendo todo esse manejo do ambulatório e estava seguindo tudo bem. Iniciamos a terapia compressiva mesmo com o curativo ainda em andamento, né? Porque a gente sabe da importância que é a compressão no tratamento de úlcera. Terapia compressiva. O que é essa terapia compressiva, né? Nós temos no mercado a terapia elástica e a inelástica, né? Mas antes de eu falar dessas terapias, é muito importante ressaltar que não se aplica terapia compressiva, seja elástica ou inelástica, sem um diagnóstico de úlcera venosa, sem que esse membro seja investigado, que você palpe pulso pedioso, verificar se realmente esse paciente tem, né, um membro naquele momento, no momento da sua avaliação e da aplicação, um membro que permita você aplicar essa terapia. Uma contraindicação clínica também é você não aplicar uma terapia compressiva num paciente congesto, né? Então, a exemplo, no paciente com insuficiência cardíaca descompensada. Vamos pensar um pouco no mecanismo, né, de redução de edema. Você comprimiu o membro. Quando você comprime o membro, esse líquido que está extravascular, ele precisa voltar, né, para a rede venosa. Quando você comprime, ele volta para a rede venosa e você aumenta o débito cardíaco. Se você aumenta o débito cardíaco de um paciente que está congesto, você vai induzir um edema agudo pulmonar. Então, clássico, né? Antes de você aplicar uma terapia compressiva, tem esses cuidados, né? Verifique esse paciente se ele tem pulso, verificar um ITB, né? O índice tornozelo-braquial, que a gente sabe que abaixo de 0,9, 0,8 você não deve aplicar, a não ser que tenha, né, uma recomendação médica, né, do vascular para fazer essa terapia compressiva, porque a gente sabe que há uma oclusão arterial. Então, é bem importante a gente pensar nisso. Voltando para a terapia, ela tem duas, né? Ela tem a terapia elástica e a inelástica. A mais utilizada e a mais com um custo mais viável é a terapia inelástica, a chamada bota de Una, né? Que é aquela atadura, aquela compressa toda melecada, né? Cheia de óxido de zinco. Hoje já temos ela também impregnada com PHMB, que você vai fazer o enfaixamento daquele membro, né? Da parte distal do pé até 2 dedos a 3 dedos abaixo do joelho. Importante demais você deixar esse paciente em repouso para que reduza esse edema, né? Já ali antes da aplicação. O importante, não se aplica terapia inelástica em paciente que não deambula. Por quê? Vamos pensar no mecanismo de retorno venoso. O paciente que tem uma insuficiência venosa, ele tem um problema dentro das válvulas. Essas válvulas, elas são chamadas válvulas anti-refluxos também, né? Que quando o paciente caminha, a panturrilha, né? O músculo, né, da panturrilha comprime e joga esse sangue para cima. No momento que joga esse sangue para cima, ela fecha. Sendo que no momento que
você tem uma doença nessa válvula, ela fica afastada. Então, ela tem o fluxo tentando subir e o refluxo. Por isso que aquela perna inchada, em forma de garrafa invertida, por exemplo, né? Parece que é uma garrafa de champanhe com a panturrilha desse tamanho, o tornozelo menorzinho. Por quê? O sangue está todo represado ali embaixo, não consegue subir. Se você aplica uma terapia inelástica nesse paciente, ele precisa caminhar para quê? A terapia inelástica ela é uma terapia contensiva. Ela segura aquela perna e quando o paciente caminha, a panturrilha dele se volta contra as faixas, né, que estão em volta do membro e joga esse sangue para cima e permite que reaproxime um pouco aquelas vênulas ali, né, que estão deficientes. Se você aplica uma terapia inelástica num paciente e esse paciente não caminha, ele não vai ter essa coisa, né, de caminhar e a panturrilha jogar para cima. Então, uma das contraindicações também é o paciente acamado. Você aplicou essa terapia compressiva, contensiva nesse paciente e ele vai para casa, ele pode ficar de 5 a 7 dias, né, com essa bandagem na perna e tudo bem, vai ser reavaliada a cada 7 dias e tem resultados excelentes com a utilização dela. Também existe o tratamento com a terapia elástica, né, que são bandagens com alta tensão. Elas têm até umas gravuras, né, que você estica essa bandagem na perna. Também é da parte distal para a parte proximal, né? Então é do dorso do pé e você vai subindo até 2 dedos abaixo do joelho, 2 a 3 dedos. Sendo que essa é uma bandagem que ela fica fazendo compressão constante. Então, o paciente que é acamado pode até utilizar também. Ele vai ficar fazendo uma pressão constante naquele local até e o sangue novamente desce através da gravidade e sobe através da contenção. Então, você aumenta, né, a pressão, reduz, na verdade, a pressão dentro dessa veia que está dilatada, está doente, e você deixa ela mais fechadinha e o sangue vai e volta a ter esse fluxo novamente. E muito utilizado, né, também, numa fase mais avançada assim, do tratamento, são as meias elásticas. Hoje tem meias com zíper, né, que a gente utiliza muito nesses pacientes, eles aderem muito, né, a esse tratamento, porque facilita, né? Só que uma grande dificuldade que eles têm de entender é que eles precisam utilizar essa meia para sempre, né? Esse paciente, mesmo que ele corrija, né, cirurgicamente ali, retire parte das veias doentes, as outras vênulas, né, que não foram tratadas, elas precisam estar ali comprimidas, né, através dessas meias elásticas para poder evitar que aumente, né, porque é uma sequência de eventos. Aumenta a pressão dentro dessa veia, dilata, edema na perna, pele fica fina, ao rompimento, e a úlcera venosa é o último estágio, né, da insuficiência venosa crônica. Então é muito importante a gente fazer o tratamento com compressão para esses pacientes, porque a gente sabe que não existe um tratamento de uma doença ou de uma lesão que sem tratar a causa, né? Quando você não trata a causa, você não resolve o problema. A terapia inelástica, né, que é a bota de Unna, e temos a elástica, né? Essa daqui é a Suripress. E essa paciente foi evoluindo bem, cicatrizou, e a gente combinou dela fazer retornos, né, periódicos, e essa paciente simplesmente sumiu, né? Como todos os pacientes que têm uma cicatrização rápida, somem porque eles acham que nunca mais, né, pode acontecer aquela lesão abrir novamente, e eles sumiram. Nós seguimos nosso atendimento no ambulatório, e num belo dia nós recebemos o contato de que essa paciente
entrou via emergência totalmente descompensada. Diabetes descompensado, já com risco de edema, né, agudo, porque essa paciente estava totalmente encharcada, eles precisaram internar essa paciente voltou novamente para todos os cuidados ambulatoriais, com a gente depois referenciado pela internação, né? Eles referenciavam para nós, até hoje eles referenciam pacientes que têm lesão após a alta, eles precisam ir para o nosso ambulatório. E tudo bem, essa paciente reingressou no nosso ambulatório e nós começamos a pensar o seguinte: o porquê que essa paciente saiu daqui com a úlcera cicatrizada e agora voltou totalmente descompensada. Conversamos com ela e ela falava que estava tudo bem, a família tudo bem, e nós tivemos uma brilhante ideia, preocupados com essa paciente. Vamos solicitar uma avaliação do serviço social. O serviço social vai até a casa dessa paciente e a gente vai ajustando para que essa paciente não tenha essa recidiva, né, tão breve assim, tão rápido. Solicitamos a avaliação do serviço social, o serviço social foi até a residência dessa familiar e eu tenho uma informação chocante para vocês agora. Foi identificado na avaliação que quem cuidava dessa idosa e fazia os curativos era o neto de 9 anos de idade. Lembra do neto que eu falei que chegava na recepção junto com o outro filho, que era o tio dele, na verdade não era o pai? Esse neto morava com ela e ele fazia o cuidado da úlcera. Onde que vai cicatrizar uma lesão tratada por uma criança? E outra coisa, como fica a cabeça de uma criança com 9 anos de idade que cuida de uma úlcera? Olha o tamanho da responsabilidade que essa criança carrega. Então, foi assim, crucial essa avaliação. A partir desse momento, o serviço social nos deu esse retorno e foram feitas diversas combinações. E a principal delas, o filho adulto, ele seria o responsável por cuidar dessa paciente. Essa paciente teve um acompanhamento novamente ambulatorial, nós fizemos todos os cuidados dela, essa paciente voltou a ser alegre novamente, porque ela estava totalmente descompensada, voltou a não ter o autocuidado, e essa paciente teve alta, cicatrizada, ela voltava cheirosa para nos encontrar, maquiada, fazia questão de trazer presentes, e o caso ele foi totalmente sanado e resolutivo. Por quê? Porque nós não estávamos focados na ferida, nós estávamos focados totalmente no cliente, porque o cliente ele é um ser multifatorial, ele tem todo um mundo a ser investigado, e o método ele existe para isso. O método existe para que você não esqueça em momento algum que existe uma úlcera morando num corpo e aquele corpo não era para estar com aquela úlcera. Ele era para estar são. Sendo que a gente sabe que úlcera venosa 80 a 90% das úlceras de membros inferiores são venosas. Então a população é muito grande, né? Um percentual de 3% da população com úlceras. Então, como, né, essa paciente não teria, né? Idosa, trabalhou muito tempo de pé, gestante, então vários fatores de risco. E o método, ele agrupa pontos importantíssimos para que você não esqueça que você precisa olhar para esse paciente primeiramente através de uma ótima consulta, uma consulta de enfermagem detalhada, em busca de informações e barreiras que possam impedir essa cicatrização. Você cuidar de todos esses detalhes, você mensurar tudo que for possível, né? Você mensurar essa lesão, mensurar dor, principalmente a dor. Essa paciente ela não caminhava direito porque ela tinha dor. Imagina um paciente com um edema no membro inferior, com uma úlcera aberta, exudativa demais, gerando cheiro, um odor. Como essa paciente ia estar feliz, né?
E ela, graças a Deus, ela confiou no método, confiou em nós confiamos no método também, isso é muito importante. O método ele não foi criado da minha cabeça, esse método ele tem embasamento científico, ele tem referências bibliográficas de grande peso, para que você entenda que para ter um sucesso na cicatrização, precisa de um passo a passo que te leve até o momento de você dar alta para o seu paciente. E o mais importante, esse paciente tem alta, principalmente em casos de úlceras. Esse paciente precisa periodicamente ser revisto para que não ocorra recidivas e esse paciente não venha piorar no momento que ele vai estar longe de você. Um paciente com úlcera venosa, principalmente, em especial, ele precisa utilizar terapia compressiva a vida toda, né? A gente sabe que o defeito, que é uma lesão crônica, o defeito está nas válvulas ali das veias, e se esse paciente apenas pensar assim, tô curado, tô cicatrizado, vou para casa, não preciso mais fazer repouso, não preciso mais usar uma meia elástica, esse paciente com certeza dentro de 6 meses, 1 ano, vai voltar novamente com uma úlcera, e aí a gente passa a pensar o seguinte, né? Será que realmente eu estou olhando esse paciente como um todo? A prevenção também é uma forma de tratamento, certo? O profissional de excelência, ele, mais do que entender sobre o que colocar naquela lesão, o que usar de cobertura, entender as compressões, né, a indicação e contraindicação dessas compressões para ter um resultado de excelência nesse tratamento, ele precisa ter uma visão holística, né? Ele precisa entender o todo desse paciente, não estar preocupado apenas com a troca de curativos, né? O dia que ele virá, assim como ter em mente que ele não vai tratar nunca uma lesão sozinha, né? Que ele vai sempre poder e deve, né, encaminhar esse paciente para o especialista para poder verificar, né, se pode ser utilizado uma tecnologia mais avançada, né, para o tratamento da causa, se você precisa encaminhar esse paciente para o nutricionista para que ele venha ter uma suplementação e um reparo tecidual mais rápido, se esse paciente ele precisa de um aporte social, né, se ele tem familiares que vai acompanhá-lo, que vai levá-lo, né? Porque às vezes a gente fala assim, seu fulano, volta no dia tal, e ele tá pensando assim, mas nesse dia meu filho vai estar trabalhando. Então você pergunta para esse paciente se é bom para ele, né? O seu fulano, é bom voltar no dia tal para o senhor acha que dá para voltar? O nosso plano, o nosso projeto é fazer isso. O senhor acha que dá porque quando você insere o paciente no tratamento, porque ele é a peça principal, você tem grande chance de obter sucesso nesse tratamento, tá? Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe, faça com que esse vídeo alcance mais pessoas e que a gente consiga auxiliar mais profissionais a ter um tratamento de excelência no cuidado com feridas. Um grande abraço a todos.